Bom dia, Raquel. No trabalho de hoje a gente vai falar sobre as páginas 80 e 90, que foi sobre o governo de Vargas. E eu fiquei com a década de 1930. A década de 1930 foi marcada por uma série de eventos significativos em todo o mundo. Alguns dos principais acontecimentos incluem a Grande Depressão, a ascensão de regimes autoritários na Europa, início da Segunda Guerra Sino-Japonesa, o New Deal nos Estados Unidos, avanços tecnológicos e florescimento da cultura popular com jazz, cinema e literatura. E agora Bruno vai continuar. Na Europa, as ideologias extremistas, como o nazismo da Alemanha e o fascismo da Itália, ganharam força, levantando a eventos cruciais, como a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a Revolução Russa e a ascensão de comunismo sob Stalin também desempenharam papéis importantes nesse cenário político, testemunhando da década de 1930. Bom dia, meu nome é Julie. Eu vou falar sobre a Constituição de 1934. Ela foi promulgada durante o governo de Getúlio Vargas no Brasil. Ela introduziu mudanças significativas no sistema político e social do país. Estabeleceu um regime democrático com eleições diretas para a presidência e implementou o voto secreto, incluindo também o direito de voto das mulheres. Também assegurou direitos sociais, como jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, descanso semanal e proteção ao trabalho infantil. Reforçou liberdades civis, como a liberdade de imprensa, religião e associação, além de garantir o habeas corpus. Bom dia, meu nome é Donsuke. A independência do Poder Judiciário e a criação do Supremo Tribunal Federal foram estabelecidas e reconheceu a educação como um direito fundamental e distribuiu a gratuidade do ensino primário. Também introduziu políticas econômicas, como a criação do Conselho Nacional do Café, e enfraqueceu o poder político dos militares. No entanto, sua existência foi breve, pois em 1937, Getúlio Vargas dissolveu o Congresso Nacional e instaurou um Estado Novo, suspendendo a Constituição. E essa experiência democrática preparou o terreno para as futuras constituições e o retorno à democracia após a Segunda Guerra Mundial. Bom dia, meu nome é Heloísa e eu vou falar sobre a cultura e filosofia dos anos 30. Vamos lá. A crise econômica e social. A Grande Depressão provocou reflexões sobre desigualdades econômicas e sociais, com teorias econômicas como a de John Maynard Keynes surgindo como resposta. Surgiram movimentos artísticos como o expressionismo e o surrealismo, explorando temas subjetivos e irracionais, com artistas notáveis como Salvador Dalí e Frida Kahlo. Literatura e filosofia existencialista. O existencialismo ganhou destaque explorando a existência humana, a liberdade e o absurdo da vida, com pensadores como Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Política e totalitarismo. Regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, levaram a debates sobre autoritarismo, Estado e poder. Bom dia, meu nome é Kathleen e eu vou falar sobre o golpe de Estado. O golpe de Estado de Vargas ocorreu em 1937, quando Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, dissolveu o Congresso Nacional e instaurou o Estado Novo. Com isso, ele suspendeu a Constituição de 1934 e governou o país de forma autoritária, sem eleições e por meio de decretos. Esse golpe marcou o fim da experiência democrática no Brasil, na época, e estabeleceu um regime ditatorial que perdurou até 1945, quando o país retornou à democracia após a Segunda Guerra Mundial. Durante o Estado Novo, Vargas concentrou poderes em suas mãos, restringiu liberdades civis e governou com mão de ferro. Olá, eu sou Calma Felipe e eu vou falar sobre uma ditadura ou um Estado Novo. Durante o governo de Vargas, ele passou a governar por meio de decretos de lei. Do ponto de vista ideológico, o presidente optou por construir uma narrativa de reconstrução da nação que dependeria da instauração da ordem e da obediência às autoridades. O governo de Vargas ele foi confundido pela população com uma ditadura militar, pois durante esse governo a polícia, as partes militares eram extremamente respeitadas e não poderia haver um único desacato ou alguma desobediência que você sofria alguma consequência, Além disso, do ponto de vista econômico, o Estado Novo deu continuidade às políticas nacionalistas e estatizantes que já estavam em andamento desde 1930. Foi criado o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Departamento Nacional do Café, sem contar que em 1934 tinha sido criado o Departamento Nacional de Produção Mineral.
Em 1937, Vargas não só suspendeu os pagamentos da dívida externa, mas também começou a intervir diretamente na produção industrial. Falando agora sobre a área da comunicação, dos jornais, das opiniões políticas, o Departamento Oficial de Publicidade atuante de 31 até 34 foi substituído pelo Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, CPDC. Ele foi reformulado e se tornou um órgão de controle dos meios de comunicações. Também foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, dedicado a executar serviços de comunicação do Estado e o controle de informações. O departamento foi considerado como uma instituição com inspiração em práticas totalitárias. O DPI, ele criou o Cinejornal Brasileiro, que era obrigatoriamente exibido em todos os cinemas antes do início dos filmes. Além disso, se criaram cartilhas escolares, documentários e propagandas de rádio de cunho ideológico, sobretudo para a educação. Os livros de história começaram a destacar a história política, os grandes feitos e grandes heróis nacionais. Não bastava construir a mensagem, mas também considerar o seu poder de alcance. Desde 1934, o programa Hora do Brasil era exibido como propaganda oficial do governo Vargas. Também tivemos a questão da censura, que atingiu a música popular e as culturas, como exemplo o samba exaltação, que envolvia enredos como temas patrióticos e nacionalistas. Após a criação do DPI, o programa Hora do Brasil ele se manteve. O departamento controlava a produção cultural e seus agentes. Um dos exemplos desse controle é a criação do Dia do Trabalhador, o 1º de maio, e até a Semana da Raça e da Pátria. Vargas, sempre que ele fazia algum discurso, ele iniciava falando a frase "Trabalhadores do Brasil". Nas comemorações do Dia do Trabalhador, o presidente sempre anunciava uma medida para beneficiar os trabalhadores. O que significa o 1º de maio hoje? Atualmente, o simbolismo desse dia, tão explorado e outrora, deu lugar à ideia de que a data é apenas mais um dos feriados que compõem nosso calendário. Obrigada pela atenção.